Este episódio foi gravado na sala de podcast do Hotel Outside Moco, no Porto. Bem-vindo ao Pontos nos Is, o podcast que se propõe a explorar cada I e revelar a singularidade de cada ideia. Aqui, acreditamos que cada ponto sobre o I é mais do que uma mera pontuação. É um ponto de partida para uma nova visão, uma nova descoberta, uma nova inspiração. Vamos juntos desbravar esses pontos e desvendar as histórias que cada I conta. Prepare-se para uma jornada única no universo das ideias, onde cada I tem o seu significado e a sua voz. Vamos começar a pontuar e descobrir o inexplorado mundo que cada I representa. Eu sou a Inês e este é o meu podcast. Sorridente e interessada, dedica-se a cuidar do interior das pessoas. Sabe melhor que ninguém que o intestino é o nosso segundo cérebro. Quando olhamos para ela, é a prova viva que uma boa alimentação pode ser a chave para o sucesso, sendo este também paralelo de beleza. Inspiradora, faz com que todos os seus seguidores a sigam fielmente. E hoje está cá para sabermos um pouco mais sobre como melhorar a nossa vida. Caros ouvintes, hoje, no vosso botão play, Catarina Cortes. Este é o Pontos nos Is. Olá, bom dia. Olá, Catarina. Tudo bem? Tudo, obrigada, é um gosto estar aqui. Então, quem és tu? Pronto, e o que é que tu fazes? Então, eu sou Catarina, sou nutricionista, sou mãe, sou mulher e sou apaixonada por alimentação e pela minha profissão, e acho que é algo que transparece, por um lado, e que é transversal pronto, a toda a minha vida, no sentido também dos hábitos que eu pretendo que sejam saudáveis para mim e para os que me rodeiam. A questão também de como é que a alimentação pode transformar um bocadinho a nossa saúde, o nosso bem-estar, e acho que é essa a mensagem que acaba por ser mais importante para mim e que tento passar, quer a nível pessoal, às pessoas também que me rodeiam, aos meus amigos, à minha família, mas também um bocadinho a nível profissional, quer através da consulta, de workshops, de caterings, da parte mais online também do trabalho que tenho desenvolvido. Acho que o mais importante é sabermos ouvir também o nosso corpo, perceber de que forma é que podemos todos os dias ter atitudes para melhorarmos a nossa energia, o nosso humor, o nosso bem-estar, para levar a vida também desta forma mais leve, mais saudável. Muito bem. O trabalho que tens era o teu sonho, tornou-se o teu sonho ou tens só porque tem de ser? Então, o trabalho que eu tenho é verdadeiramente algo que eu desejei, que me interessou e que me cativou há muitos anos, e que não deixa de ser irónico, porque eu era aquela criança que tinha muita dificuldade em comer, não tinha apetite, e que em pequenina tinha mesmo alguma dificuldade em gerir as refeições, porque toda a gente ficava à minha espera ou me pressionava para terminar, e era assim algo muito difícil e doloroso para mim. No entanto, mais ou menos na adolescência, começou-me a cativar muito aprender e descobrir um bocadinho mais sobre alimentos e os benefícios que eles podiam trazer, mais na perspectiva de eu crescer forte e saudável, de atingir o potencial de poder também praticar desporto, etc., e sentir-me bem, mas também com outro intuito, que era melhorar a minha performance a nível de estudos, Claro. digamos assim. Então eu comecei a perceber que havia alimentos que me podiam ajudar a trabalhar a minha memória, a minha concentração, a ficar um bocadinho mais dedicada aos estudos e às coisas que eu gostava também a nível de desporto, e ao mesmo tempo a sentir-me bem, não me sentir cansada ou ter alguma dificuldade no crescimento ou que a minha saúde ficasse afetada. Então acabei por ser assim um bocadinho autodidata, e na altura em que não havia internet, ou pelo menos não com a informação que hoje em dia nós temos acesso, e eu lembro-me de ir colecionando livros, ou na feira do livro encontrar assim alguns livros, tipo aquelas enciclopédias sobre as vitaminas, sobre os minerais, sobre a alimentação saudável, etc. E o impacto da alimentação no intestino, no cérebro, e isso foi-me cativando ao ponto de se tornar algo que eu imaginei que seria interessante fazer como profissão, claro, mesmo. E apesar de eu sempre ter tido este interesse por ciências e sobre o organismo, sobre o funcionamento do corpo, da natureza, etc., eu a certa altura pensava muito em farmácia,
E é curioso que acabei por descobrir na alimentação não só este interesse, mas esta capacidade até de nutrir e dar ao corpo o que ele precisa, ajustando também certas doenças, ou prevenindo até certas doenças. Ok. Então acabei por escolher nutrição, e por ter sido o único curso a que eu me candidatei na faculdade, que foi assim arriscado, que na altura Ok. também era só a faculdade aqui na Universidade do Porto. E eu pensei mesmo, eu só quero isto, e se eu não entrar eu tentarei novamente Exatamente. mais tarde. Por isso foi a minha primeira e única opção. Quando preenchi a candidatura, portanto, respondendo à tua pergunta, sim, foi algo que foi crescendo e que o interesse foi sendo assim um bocadinho autodidata, mas que eu fui também gostando, ao ponto de achar que fazia todo sentido seguir como curso e como profissão. E correu bem. Sim, acho que posso dizer que sim. Mas apesar de ter passado em muitas áreas, e acho que isso Claro. também é a vantagem e a beleza da nutrição, porque está realmente muito abrangente, e que podemos pô-la em prática em diversas áreas, e mesmo em alturas em que eu não estive tão ligada profissionalmente à nutrição, foi algo que eu consegui continuar a acompanhar, a investigar, a estudar e a aplicar no dia a dia, quer em Exatamente. mim, quer na minha família, Exato. quer em pessoas próximas. Isso é fantástico. Quais é que achas que são as capacidades mais valorizadas no setor? Eu acho que alguém que consegue, por um lado, ter o conhecimento e atualizar-se, e ter também a abertura para perceber que é algo que está em constante mudança, e que há desenvolvimentos e há certas coisas que se calhar nós aprendemos de uma forma, e que há evidências científicas hoje em dia que se calhar já contradizem um bocadinho o que nós aprendemos. Portanto, por um lado, o conhecimento e mantermos atualizados e com essa mente aberta para perceber que às vezes há coisas que nós dávamos por garantidas e por certas, que podem também ser hoje em dia vistas de outra forma e noutra perspectiva, mas também acho que é essencial a empatia e o cuidado, não é? Para também conseguir pôr em prática o conhecimento, mas adaptando à pessoa que Claro. temos à frente, no caso das consultas e mesmo no caso de restauração coletiva ou de formação, etc. Acho que há sempre essa necessidade de percebermos quem é o nosso público-alvo, quem é que nós temos à frente, quais são as suas dificuldades, os seus anseios, os seus desafios, para tentarmos também da melhor forma que haja, por um lado, adesão também àquilo que nós vamos propor, e que haja bons resultados, porque no fundo vamos ser uma equipa. Claro. Portanto, acho que são estas as características que seriam as ideais para o sucesso e para que os conhecimentos sejam passados e sejam postos em práticas, e que haja essa consistência ao ponto dos resultados depois serem positivos também. Muito bem. E o que é que ainda te faz ficar no trabalho que tens? Acho que o que acho, eu considero transformador poder ver a evolução, poder ver as mudanças, poder ver as melhorias, e de alguma forma penso que basta alguém ter mudado os hábitos e ter melhorado a saúde e ter também transparecido isso para a sua vida pessoal, profissional, familiar. Acho que é mesmo muito gratificante. Portanto, acho que na minha atuação e no meu dia-a-dia eu poder ter essa intervenção na vida de alguém, e os meus conhecimentos e a minha ajuda, o meu apoio darem essa possibilidade, acho que é o que me faz continuar. Apesar de já ter tido momentos em que me afastei mais da profissão, acho que essa vontade de ajudar os outros e de conseguir transformar um bocadinho a vida de alguém para melhor é algo que me motiva, e que acho que não consigo noutras profissões ou noutras áreas ter essa noção do impacto que posso ter na vida e na saúde de alguém. Acho que é muito positivo. Achas que podes partilhar uma história engraçada do teu trabalho? Eu vou colecionando várias. Houve uma altura que eu dei formação e que é uma coisa que eu gosto mesmo muito, porque além de ensinar, estou constantemente a aprender também. Então houve assim algumas situações engraçadas, às vezes, por exemplo, em lares
de idosos. Eu cheguei a dar formação para cozinheiras e para cuidadores em lares de idosos em contextos muito diferentes, Claro. quer na cidade, em centros urbanos, quer em meios mais rurais, como por exemplo em São Bento de Arnoia, que guarda assim mesmo com muito carinho essa experiência, porque era uma equipa mesmo muito especial, de pessoas que davam o seu melhor e tentavam aprender e saber mais para fazer as refeições e para ajustar também toda a alimentação aos idosos que estavam na instituição e que também tinham na alimentação o ponto alto do seu dia. Pronto, então há assim umas histórias engraçadas relacionadas com isso e com a maneira como a alimentação pode ser algo transformador, não só porque nutre e porque razões óbvias também está relacionada com a nossa saúde, mas mesmo com a parte do conforto, da emoção, das memórias. Então há assim algumas histórias engraçadas de pequenas mudanças que às vezes não eram bem-vindas, às vezes um tempero, uma coisa assim fora do sítio e que às vezes se zangavam, entre aspas, comigo, porque qualquer mudança que fizessem na cozinha depois atribuíam-na a mim e achavam que eu era a amada fita. Então às vezes vinham um bocadinho nesse sentido de reclamar. Mas depois também tive outras histórias engraçadas, por exemplo, em centros de saúde, em consultas também, com pessoas mais velhas que às vezes não encaravam bem, principalmente por eu na altura ser muito novinha e com 21, 22 anos havia quem me chamasse menina doutora, portanto logo aí é assim, a minha credibilidade estava um bocadinho ali assim, um bocado aquém, mas havia histórias engraçadas, por exemplo, de nós quase negociarmos, por exemplo, o tamanho do prato, às vezes com que serviam, etc. E uma das coisas era também o consumo de álcool às refeições, então nós tentávamos negociar que fosse só um copo e tal. Então havia, por exemplo, um utente muito engraçado que, orgulhosamente, na consulta seguinte se veio justificar que realmente era só um copo, mas tinha tido a sorte de arranjar um copo grande. Mas é um copo. Era só um copo e ele jurava que realmente era só um copo, mas claro, teve que confessar que afinal o copo não era assim um cálicezinho como a nossa combinação, mas era um copo, não sei, uma caneca de chá. Então ele orgulhosamente disse que tinha arranjado a solução e que agora conseguia que fosse só um copo. Por isso há situações engraçadas, pronto, de consulta ou de formação, porque às vezes também já há um bocadinho preconceito em relação à profissão de nutricionista, não é? Que somos ditadores, que somos muito rígidos e que só vamos para comer alface. Então também há pessoas que já entravam na consulta a dizer não me vai tirar o pão. Eu tipo, bom dia, o meu nome é Catarina, quer dizer, ainda nem houve um diálogo, uma conversa e a primeira coisa que a pessoa entra chateada no consultório a dizer é que não me vai tirar o pão. Eu tipo, não vou tirar, não vou tirar nada a ninguém. Qual é que é a importância da nutrição no nosso dia-a-dia? Bem, eu acho que é mesmo a base. E se eu tivesse que escolher pelo menos 3 pilares para a nossa vida ser equilibrada, saudável, feliz, realizada, completa, acho que escolhia mesmo a nutrição, escolhia o movimento, seja exercício, atividade, pronto, o que nós escolhemos no dia-a-dia, que também vai implicar algum contacto com a natureza e a exposição ao sol, etc., que também sabemos que é fonte de vida e de energia, e o sono, ou descanso. Portanto, a nutrição eu acho que está aqui num papel de destaque, se tivermos em conta estes 3 pilares, e a nutrição vai ser mesmo o que nos vai dar a vitalidade, a energia que nós precisamos, e a saúde vai também transparecer isso. E pronto. Acho que é essencial mesmo, vital. Qual é o hábito, déficit mais presente e comum em cada grupo etário? Ou seja, nas crianças, qual é que é a coisa que tu mais presencias? Nos adolescentes, nos adultos, nos idosos, nas grávidas e nos atletas? Vamos vá. Crianças. Está difícil. E é só a minha experiência, sim, não é? Sim, claro, se calhar claro. posso ter assim uma visão mais enviesada. Nas crianças, e eu falo também, porque sendo mãe, também há coisas que me apercebo em casa, dificuldades, ou na escola, assim, é sem dúvida o consumo de açúcar. Ok. Porque todas as crianças têm acesso fácil, a própria família muitas vezes acaba por usar o açúcar e os doces, sumos, etc., quase como recompensa ou como comida chamada de conforto ou associada a festejos, etc. E se for pontual,
acho que é na dose certa. Mas a partir do momento que é todos os dias que vamos Claro. à casa da avó, vamos lanchar fora, etc., ou o lanche que levamos na mochila para a escola, ou que temos acesso no bar ou na cantina, pronto. Acho que sem nos apercebermos às vezes, e acredito que não seja com essa intenção, acabamos por sobrecarregar um bocado e viciar no sabor doce e no gosto por esse tipo de ingredientes. Em relação aos adolescentes, talvez continue um bocado a questão do açúcar, até porque normalmente têm mais autonomia, têm Claro. dinheiro, possibilidade de ter acesso aos ingredientes e comer fora de casa mais vezes, etc. Além do açúcar, eu diria também a questão da hidratação, que muitas vezes, mesmo nas crianças, é esquecida e que não têm vontade de beber água, não sentem sede, etc. Mas também, se calhar, as bebidas alcoólicas, Pois. porque se calhar nesta fase Já também é quando pois. começam a aparecer e pronto, acho que é assim um perigo. Em idade adulta, talvez a questão das proporções dos ingredientes e dos alimentos e das quantidades, porque às vezes há assim um bocado de desregulação, por exemplo, de estar ocupado ou estar preocupado durante o dia com o trabalho, com outras tarefas, e de deixar que se concentre no final do dia e ao jantar, principalmente uma refeição Muito pesada. uma refeição mais completa, mais farta, Claro. se calhar também porque estão mais descontraídos e mais relaxados e têm mais tempo, mas acaba por haver Claro, essa desproporção, descompensação. não é? De durante o dia terem se alimentado pouco ou das coisas erradas e depois haver essa necessidade de compensação Exatamente. ao final do dia. Em relação Idosos. aos idosos, eu acho que, conforme dizem, não é, que a terceira idade acaba por ser assim uma segunda infância, volto aqui a frisar a questão dos doces. Ok. Porque vejo que nesta fase, como é normal, há também perda de alguma sensibilidade, quer do apetite, quer das próprias papilas gustativas e da noção dos aromas e do paladar, e às vezes são os ingredientes ou mais salgados ou mais temperados, ou neste caso os mais doces, que vão conseguir estimular e dar assim esse prazer, não é? Também do que estamos a comer, e muitas vezes há quase a rejeição dos ingredientes que seriam os mais importantes, Certo. a carne, o peixe, etc., em detrimento de depois andar a comer biscoitinhos, bolachinhas ou Certo. papinhas ou coisas que não, sumos, o açúcar no chá, o açúcar, pronto. Acho que se conseguisse dizer assim de uma maneira muito simples o que é que eu mudaria em primeiro Exatamente, lugar, acho era que isto. era mais ou menos isto. Muito Sim. bem. Estou errada quando digo que a alimentação tem um poder imenso na nossa vida? Não, acho que é verdade, acho que estás certa. Eu acho é que nós não temos perfeita noção do impacto. Pois. Porque às vezes há coisas que acontecem ao longo do dia, períodos em que estamos frustrados, irritados, em que não estamos tão concentrados, tão disponíveis e que muitas vezes isso podia facilmente ser relacionado com falta de hidratação, ou falta dos alimentos certos, ou das vitaminas, Certo. ou dos minerais, etc. Portanto, eu acho é que nem sempre temos essa perfeita noção e conseguimos associar, mas, por exemplo, mesmo em crianças nós notamos que há horas críticas em que nós achamos que não, o meu filho tem só um mau feitio ou está cansado, etc. E às vezes são mesmo horas em que já a última refeição Pois. já foi há muito tempo, se calhar já deviam estar a pensar no jantar, mas ainda estamos a caminho de casa, ou Claro. nas atividades, ou nas rotinas assim um bocadinho caóticas às vezes do final da tarde, e é quando vem mesmo aquela birra que não dava jeito nenhum e nós não percebemos muito bem, mas é a prova clara que até mesmo nós adultos às vezes temos momentos de irritabilidade ou de falta de produtividade até no trabalho e tudo, e que podemos não estar a associar, mas que há certos nutrientes que podem estar em falta, a própria hidratação e a água também são essenciais, mas sim, devíamos estar mais atentos a esses sinais e a também saber como colmatar e como compensar Certo. da melhor forma. Acho...
Eu li uma vez que li num livro que quem não tem tempo para a saúde nos dias que correm, um dia vai ter de arranjar tempo para a saúde, porque a saúde pega-nos partidas, não é saúde, é doença, não é? Portanto, depois vai ter de arranjar tempo para arranjar a saúde e para criar a saúde e para tentar reaver a saúde que perdeu. Correto. Achas que o sistema está feito para tratar a doença ou para cuidar da saúde? Acho que está feito para tratar a doença. E o que é que tu achas que se pode mudar? Porque realmente acho que muitas vezes também a minha perspectiva é que as pessoas esperam quase que haja algo mais assustador, algo realmente mais grave, e que seja o ponto de viragem de Uma vida. repensar hábitos, repensar estratégias, alimentação, etc. E a própria medicina e o Sistema Nacional de Saúde muitas vezes está mais virado, não é, para essa parte e não nos cuidados primários, que seriam os principais a apostar na prevenção, quer pela educação, quer para tentar também desde pequeninos e no apoio às famílias, às grávidas, etc., desde o início ter esse cuidado e essa noção que há muitas doenças e muitas coisas que são mesmo, aliás, eu diria quase a maioria, que são evitáveis. Claro. E que teriam outra expressão caso a alimentação fosse uma prioridade e o exercício e o movimento fosse uma prioridade, o descanso e o sono fossem uma prioridade. Esses 3 pilares. Que na verdade hoje em dia não estão a ter, pronto, não se está a ter em conta da maneira que deveria ter. Que deveria, sim. Quais é que achas que são os hábitos que não são tão difíceis de implementar e que de facto podem fazer uma grande diferença? Ou seja, é um switch já bastante positivo. Se é que há algum. Eu diria, por um lado, em termos de alimentação, diria preferência por alimentos e por ingredientes mais frescos, que sejam o mais idêntico com o que nós encontrarmos na natureza. Isto é, tudo o que já seja cozinhado, que já seja transformado, que já seja processado, que já seja misturado com outros ingredientes, etc., acaba por não ter o efeito, porque tudo o que nós comemos é informação e estamos a dar ao nosso corpo informação com cada dentada que damos na nossa refeição. E se tivermos, se calhar, alimentos mais simples e com os nutrientes mais disponíveis e mais idênticos àqueles que o nosso corpo também reconhece e está preparado para lidar e digerir, absorver, acho que teríamos essa vantagem no sentido do nosso corpo ter o que precisa e de não precisar de ir buscar a outras fontes, outros alimentos que não são tão saudáveis, etc. Mas, por outro lado, o sono e o descanso acho que também é algo transformador, porque sabemos que o nosso corpo também, para se regular e para se conseguir da melhor forma equilibrarem as hormonas, neurotransmissores, tudo isso, que vão depois ter impacto no nosso apetite, na forma como utilizamos a energia, como reservamos os nutrientes que estejam em excesso ou como vamos buscar às reservas que já temos essa energia. Portanto, talvez fossem assim os principais. Sim, os principais protagonistas. Hoje em dia há muito aquela conversa e a questão de há muita gente que não tem possibilidade para comprar alimentos vegetais, legumes, porque são mais caros do que os alimentos processados e muitas vezes eu tenho a opinião que de facto tudo são escolhas, não é? Portanto, as pessoas podem de facto escolher talvez comprar aquilo e porque um brócolis se calhar dá para mais dias do que um pacote de batatas fritas ou o que é que seja. Não sei, qual é a tua opinião e se de facto há alguma maneira para ou abrir os olhos às pessoas ou então facilitar a vida das pessoas nesse sentido? Então, acho que tens completa razão e realmente tudo na vida são escolhas e depois nós temos que lidar com as consequências. Se nós pensarmos que a alimentação saudável é mais cara, também temos que pensar que a doença também é muito cara. Bastante mais. Porque exames, consultas médicas e medicação constante, ou 1000 vitaminas, suplementos, etc., também vão custar caro. Portanto, temos que
se vamos usar isso como argumento, então temos que ser honestos e também contabilizar tudo isso. Eu acho que é tudo uma questão de escolhas, é uma questão às vezes de facilidade e de acesso mais rápido e que nós preferimos também se calhar usar o nosso tempo de outras formas e acaba por ser uma desculpa a questão também do preço. Se a mensagem que se devia passar é realmente tentar as coisas mais simples e as confeições até mais fáceis, porque não é preciso ser muito elaborado, não é preciso ser complicado, nem é preciso ter muitos ingredientes, porque a questão dos ingredientes, frutas ou vegetais, por exemplo, que nós achamos que têm que ser variados e que temos que ir diversificando, etc., nós temos que ir diversificando, mas não é num dia só. Nós não precisamos de comer num único dia 5 espécies de fruta e mais uns quantos legumes. Nós podemos gerir a nossa semana de maneira a comprar 2 ou 3 frutas cada semana, 2 ou 3 vegetais, legumes, etc. e ir alternando. E eu não acredito que essa alimentação seja mais cara. Agora, se me disserem, por exemplo, que há coisas que já são transformadas, a refeições que já vêm prontas ou recorrer a takeaways e assim, aí eu acredito que seja mais caro. E se nós pensarmos, por exemplo, nas batatas fritas ou nas bolachas ou nos chocolates, temos que pensar também o porquê daquilo então ser tão barato e se o preço é competitivo assim, é porque alguma coisa não bate certo, não é? Porque primeiro não vai ter os nutrientes que nós precisamos, segundo não nos vai dar a saciedade porque logo a seguir vamos ter fome novamente, vai ter ingredientes nocivos e que vão prejudicar o nosso corpo, o nosso apetite, a nossa regulação também hormonal, etc. Portanto, temos que pôr na balança. Às vezes o custo no momento até pode aparentemente ser mais baixo, mas depois o custo para a nossa saúde e os custos que podem advir daí também depois da doença, acho que não compensam e acho que isso é mito. É verdade que há também um mercado grande de oferta de produtos ditos saudáveis, biológicos ou vegan, etc. Mas que eu acho que também a maioria deles são dispensáveis. E isto é um bocado polémico de dizer, mas há muitas coisas que são acessórias e que são dispensáveis e que se nós nos focássemos em alimentos de verdade naturais e mais simples, conseguiríamos muito mais vantagem e não tínhamos que pagar esse valor extra, que se calhar só se justifica em certos casos mais específicos de alergias ou de intolerâncias e que não tinham que ser essa norma que agora também às vezes se pensa que para ser saudável teria de ser sempre com recurso a essas coisas mais caras e não é bem assim. Certo. O que é que... 2 perguntas muito rápidas. Com que frequência é que as pessoas devem fazer análises e, além das clássicas, o que é que se deve pedir mais? Bem, isso vai depender Dos também um necessidades. bocadinho, sim, da idade, do contexto, do histórico familiar, se há já algo que possa ter também uma vertente, por exemplo, genética, etc. Mas eu diria que as análises anuais, pelo menos, seriam o indicado para alguém, um adulto saudável. Okay. Há certas situações, por exemplo, quando se tem algum tipo de problema hormonal, ou por exemplo, vamos supor na tiroide, aí o controlo se calhar vai ter que ser de 6 em 6 meses, ou vai ter que ser um bocadinho mais apertado, de acordo também com algum sintoma que surja, porque um ano pode ser também um período muito longo em que pode haver já aí alguma desregulação. Ou quando fazemos alguma medicação específica também pode ser interessante fazer análises com mais regularidade para perceber se a medicação está a atuar, está a ser suficiente, se tem que ser ajustada, etc. Em relação aos parâmetros, acho que há alguns parâmetros que nós devíamos ter em conta, principalmente algumas vitaminas, alguns minerais, que muitas vezes são insuspeitos ou que não são assim a primeira causa que pode vir à cabeça até do médico de família ou quem estiver a acompanhar o paciente e que podem ser razão para muitos sintomas, como o cansaço, etc. Então, a questão do ferro, da ferritina, da vitamina B12, que muitas vezes por regimes e por algumas alternativas, como os vegetarianos ou veganos, podem não estar a ter a vitamina B12 suficiente, e acho que
temos sempre que ver também quem é o profissional que nos está a acompanhar, se também está atualizado e se está interessado mesmo nas nossas dúvidas, nesses sintomas, nesses desconfortos, porque também às vezes nos habituamos e lá porque é comum, não quer dizer que seja normal, então Exatamente. conviver com uma dor de cabeça, uma enxaqueca ou uma constante indigestão ou o intestino que frequentemente fica sem funcionar, etc. Isso podem também ser alguns alertas e haver análises mais indicadas para tentarmos descobrir e não apenas mitigar os sintomas com alguma medicação ou alguma medida assim mais no imediato que vai, no fundo, melhorar os sintomas, mas que não vai descobrir a causa nem vai ao cerne da questão para perceber o que é que devia ser melhorado. Se pudesses, na verdade, se pudesses fazer e dar 5 dicas de substituições fáceis, simples e rápidas que as pessoas podem fazer e de facto melhorar algumas coisas na sua alimentação, quais é que seriam? Eu tenho uma sugestão que é a manteiga e o azeite. Mas isso é uma que é assim muito. Mas em que sentido é que dizias? Cozinhar Okay. com azeite em vez de Ok. manteiga. Ok. Eu até iria mais A fundo. longe ainda e digo-te mais que há muitas pessoas que até acabam por preferir hoje em dia óleos vegetais ou margarina, que também é feita com base em óleos vegetais, e que aí eu também digo que voltem à manteiga ou ao azeite, ou ao óleo de coco, ou outra gordura que se considera mais saudável, porque os óleos vegetais é sabido que também têm as suas questões e pela sua riqueza em ômega 6 e o ômega 3 e o ômega 6 têm que estar numa proporção correta. Pronto, há aqui, não me quero alongar, mas pronto, às vezes com essa noção e com essa informação também um bocadinho errada, estamos a fazer algumas trocas e algumas mudanças que na verdade não nos estão a beneficiar assim tanto. E eu iria também, se calhar, escolher os light ou os magro, porque muitas vezes nós escolhemos essas opções pensando que são alternativas melhores e mais saudáveis, e não só podemos estar a pagar mais por elas sem necessidade, mas também vamos muitas vezes ter nelas outros ingredientes que não são desejáveis, como por exemplo troca dos açúcares pelos adoçantes, e os adoçantes têm igual impacto no nosso corpo e têm um impacto também negativo até no nosso intestino e nos nossos micróbios, a nossa flora intestinal, todos devem estar em equilíbrio, e isso também hoje em dia já é sabido, é muito estudado. E nós às vezes com o receio do açúcar, e que é verdade que devemos ter atenção, estamos a substituir por adoçantes que, além de poderem alterar a nossa flora intestinal e também de prejudicar, vão na mesma criar essa habituação com o sabor doce, etc. E até podem ter impacto na mesma no açúcar no sangue, porque o próprio sabor doce na nossa boca já vai desboletar algumas reações no nosso organismo a preparar-nos para o açúcar que afinal não vem aí. Portanto, seria essa outra das trocas. Preferir os ingredientes que tenham uma lista, ou seja, preferir os alimentos que tenham uma lista menor de ingredientes, porque às vezes ser light ou ser iogurte proteico ou magro ou assim qualquer coisa que nos pareça à primeira vista saudável não é necessariamente melhor do que a versão original. Por exemplo, em relação ao pão, se estivermos a falar de um pão que tem apenas farinha, água, sal, leveduras, seria um pão melhor, e hoje em dia também vemos os pães de fermentação lenta, de massa-mãe, etc., que é um método mais artesanal e mais respeitador em termos dos ingredientes que usa e o processo de fabrica, etc. Quando estamos a falar, às vezes, de substituições por pães integrais, ou pão de forma, ou pão com sementes, com cereais, com passas, com nozes, com batata doce, pronto, estamos a achar que estamos a fazer uma troca melhor, mas às vezes podemos estar a fazer pior, porque tem outros ingredientes, porque às vezes têm gorduras adicionadas que eram dispensáveis, porque têm açúcar adicionado e porque vão ter um impacto grande na nossa glicemia, que é o açúcar no nosso sangue, e sem nos apercebermos estamos a fazer pior. E de resto, também acho que, por exemplo, os ingredientes simples como os ovos, a carne, o peixe, às vezes estão a ser trocados por outros
mais estranhos ou mais complicados, quando estes aqui deviam ser também os preferidos e a ter assim em maior proporção e com mais frequência. Muito bem. Achas que o governo pode mudar algo para que este ciclo e esta questão da saúde seja mais saudável e mais sustentável para todos? Eu acredito que sim, mas acredito que não seja fácil. Pronto. Há aí também alguma dificuldade, porque quando estamos a falar de educar e de tentar chegar a todas as pessoas e de as motivar para uma mudança, isso é complicado, não é? E já vimos noutras áreas também o quão complicado pode ser. Claro que começa nas crianças, começa nas famílias, começa através da escola, dos centros de saúde, que têm também uma possibilidade de ter essa proximidade com as pessoas e em fases também importantes, como por exemplo a gravidez ou a primeira infância, e isso aí tem com certeza um impacto grande, e há coisas que também já estão a ser feitas e acho que estamos no bom caminho, pronto, ou estamos um bocadinho melhor do que se calhar há uns anos atrás, mas depois também sei que há outras coisas que pesam, e mesmo a indústria farmacêutica, a indústria alimentar, há uma série de outros fatores que não são tão fáceis. Agora, no mundo perfeito, Acho que sim. Acho que sim, acho que desde as grávidas e desse cuidado também quer com a educação e com o exemplo, porque depois, se nós também formos o exemplo, conseguimos de outra maneira chegar a todos. Da melhor maneira. Sim. Pois. Para terminar, se pudesses pedir 3 desejos que fossem colocar os pontos nos is, quais é que seriam? Na tua área. Acho que seria a questão da informação, no sentido de hoje em dia haver acesso ilimitado à informação, mas nem toda a informação ser fiável, ser fidedigna, e isso gerar muita confusão e muita desconfiança, até porque as próprias pessoas interessadas e motivadas para aprender mais, para saber mais, para mudar, para ir a uma consulta, etc., depois já ouviram também tantas versões e tantas informações contraditórias que também se perdem um bocadinho. Portanto, em relação à informação, tentar que haja esse filtro da informação ser mais confiável, mais fidedigna, e de que fontes é que se vão buscar as informações. Por outro lado, acho que a atualização, para que os profissionais também se consigam manter sempre em cima do assunto, uma vez que há sempre alimentos novos, há ingredientes novos, há estudos novos, há necessidades novas, há novas solicitações dos próprios pacientes, etc. E também eu acho a adaptação, ou seja, perceber que as pessoas também têm outras atividades, outros gostos, outras questões que têm que equilibrar, e que a alimentação vai ser uma melhoria grande na vida delas, mas que também têm que se enquadrar com os seus horários, com os seus gostos. E então, pronto, tem que haver essa adaptação e essa empatia para perceber o que é que vai ser execuível e o que é que as pessoas conseguem pôr em prática, e não querer coisas que podiam ser ótimas estratégias, mas que depois na prática não vão ser tidas em conta, ou que não se conseguem pôr em prática, porque depois a consistência é que vai trazer esses resultados. Portanto, acho que são essas 3 as bases importantes. E um desejo para o mundo? Essa é a pergunta mais difícil. Diria que se pudessem focar nas coisas mais importantes e não nas tão superficiais ou supérfluas, porque às vezes pensamos que o tempo é escasso, e como o utilizamos e a quem o dedicamos e como o gastamos podia ser mais relevante, mais satisfatório, e não desperdiçado, se calhar, em coisas mais mesquinhas, mais pequeninas. Tentar relativizar e perceber o que é realmente importante, o que é que nos traz
gosto, satisfação, conhecimento, alegria. Certo. Um livro, uma frase ou uma música que tenha marcado a tua carreira. Então, eu pegaria em vários livros, alguns que me inspiraram e que se calhar ainda li antes sequer de escolher esta profissão, como por exemplo o Como Água para Chocolate, da Laura Esquivel, mas também outros mais recentes, como por exemplo da Julia Child, que é alguém que com 30 e tal anos e perfeitamente inapta para a culinária descobriu que afinal conseguia e depois editou livros, e há filmes inspirados inclusivamente nela, e que havia muitas frases também que me inspiraram, porque há esta mágica em torno de como preparamos alimentos, de como é um ato também de amor, como dizia também Mia Couto, que é mais do que uma tarefa. Cozinhar também é um ato de amor. Portanto, sim, acho que escolhi assim um bocadinho de tudo. Muito bom. Também, para quem não se sente capaz, há uma inspiração grande, mas que não é um livro, mas que é do Ratatouille. Sim, é verdade. O chefe Gusteau, que dizia que qualquer um pode cozinhar. Por isso, acho que mesmo quem não se sente capaz e que sente que não consegue, acho que é uma inspiração. E pode, é possível. Sim. E, por fim, qual é que é o segredo de um trabalho feliz? Acho que acima de tudo é fazer algo que nós gostamos e que pensamos nisso o dia todo, que nos entusiasma, que gostamos de saber mais, de aprender mais, de experimentar, de testar, de errar, de acertar. Acho que tem que ser algo que já faz parte um bocadinho de nós, para ser assim algo que sai também com esta facilidade e que não é em esforço, nem é algo que estamos a fazer contrariados ou contra os nossos valores, e acho que se estiver tudo alinhado, acho que tudo flui de uma forma melhor. Pronto, isto está feito. Muito obrigada. Gostei muito. Obrigada, eu. Obrigada de coração por ouvir este episódio do podcast Pontos nos Is. Este episódio sairá na próxima terça-feira nas restantes plataformas de podcast e YouTube. Um novo episódio sairá daqui a 2 semanas, na terça-feira, às 6 da manhã, no Spotify. Até lá, acompanhem-me no meu website e no YouTube. Um grande beijinho e sejam felizes!